Mais uma vez, boa noite a todos. Quero agradecer a possibilidade de estarmos juntos, né? Nós vamos dar sequência esse é o nosso terceiro webinar deste ano. A gente inaugurou esse processo neste ano, uma sequência de webinars na área de cardiovascular. Hoje nós vamos falar do Interspace Cardiovascular e temos a presença do nosso querido Dr. Edgar, que eu já apresento. Mas antes do início, eu quero deixar uma reflexão para todos vocês, né? Uma pergunta para vocês irem refletindo enquanto vocês assistem o nosso vídeo inicial. Né? E a pergunta é: se você pudesse ter acesso a todo o histórico cardiovascular de seus pacientes em uma única plataforma, né, que conecta todas as modalidades cardiológicas, entrega laudos estruturados e permite a colaboração clínica em tempo real, o que isso significaria para vocês em termos de eficiência e em termos de cuidados ao paciente na sua instituição? Enquanto vocês refletem um pouco sobre essa pergunta, eu vou passar um vídeo da nossa abertura. Você já parou para pensar quantas histórias cabem dentro de um coração? Ele é o centro das nossas emoções, das nossas vidas, e quando ele corre riscos, toda a atenção importa, porque todo o coração importa. O coração é um órgão lindo, essencial para a nossa existência. Desde que estamos intraútero, nossa vida depende do coração. O coração é o órgão mais importante que nós temos. Com 21 dias de gestação, já é possível escutá-lo através de um ultrassom. Ele está lá mostrando que existe vida. E a gente só diz que a vida acaba quando a gente para de escutá-lo. Fisiologicamente, ele tem um papel extremamente importante. Ele é vital para o nosso organismo. Você imagina um órgão que tem que estar o tempo todo funcionando. Então tem que ter um cuidado enorme com o coração. Esse que para alguns é apenas um órgão, mas para nós é a nossa vida. Aquele órgão que não nos permite apenas sobreviver, mas viver e viver com emoção. A pessoa que tem saúde cardiovascular tem mais energia, tem uma vida de qualidade melhor. Então o coração é o que nos faz levantar e ir para frente. Isso é muito relevante porque ele é automático, ele faz isso durante 80, 90 anos, ele bombeia pelo todo o sistema cerca de 4 litros por minuto, levando todos os nutrientes para todos os nossos órgãos. Por isso, o coração sempre teve uma importância essencial no cuidado da saúde, porque as doenças cardíacas tendem muitas vezes a ser graves. Atualmente nós sabemos que as doenças cardiovasculares, elas são a principal causa de mortalidade em todo o mundo e também no Brasil. A privação de sono e a apneia obstrutiva do sono estão ligadas a consequências cardiovasculares. Nós sabemos que cerca de 80% das doenças cardiovasculares, elas podem ser prevenidas. A gente precisa entender a rapidez, o fluxo desse diagnóstico precoce, bem como a prevenção. Os avanços tecnológicos possibilitam ao cardiologista uma melhor abordagem para o cuidado do seu coração. Fazer diagnóstico precoce e tratar doenças cardiovasculares que antigamente nós não podíamos nem pensar. Você vai aproveitar a inteligência artificial para ter o diagnóstico mais rápido, para ela observar se aquele eletro é realmente um eletro agudo ou não. Eu considero que a Philips hoje tem um papel extremamente relevante nessa nova jornada do paciente para gerar melhor desfecho, melhores soluções por meio de inovação. Eu vejo que os métodos vão ficar cada vez menos invasivos. A cardiologia intervencionista, essa minimamente invasiva, vai tratar, eu acredito, que a maioria das patologias que podem afetar o nosso coração. Os procedimentos, eles vão acontecer dessa forma percutânea, que a gente fala, sem a abertura do peito, e isso só vai aumentar. Nós desejamos toda a tecnologia do mundo para nos auxiliar, mas sempre entendendo que nós estamos tratando de pessoas. O foco é centrado na pessoa. O operador fundamental é o médico. Ele que tem que ser, além de entender tecnologia e levar a tecnologia ao paciente, ser humano. A oportunidade que a gente tem de salvar um coração é algo que nos emociona muito. Isso, para mim, é a coisa mais linda dentro da medicina. É você olhar para alguém e falar assim, esse alguém importa para outro alguém. E isso eu agradeço a Deus muito por ter esse privilégio de poder cuidar dos meus pacientes e exercer a minha profissão, que é a cardiologia,
com tanto amor, carinho e empatia. Saber que eu consigo ajudar e salvar a vida de diversos pacientes que não são só pacientes, eles são o pai de alguém, a mãe de alguém, um ente querido. As crianças me ensinaram com esses anos todos de que a gente nunca pode desistir, porque elas têm um propósito. E o coração, ele também é um guerreiro. Ele não desiste quando a gente luta por ele. Coração, gente, é tudo. Vamos continuar cuidando bem, porque só assim a gente vai viver cada dia melhor. Durante 6 anos, Luísa foi submetida a 3 intervenções cirúrgicas. E hoje, a gente comemora 2 anos da última cirurgia. Todo coração importa. Luísa hoje é uma criança feliz, mesmo sendo um coração univentricular. Muito obrigada, doutora, de coração. Cada batida conta. Cada atendimento faz a diferença. Porque todo o coração importa. E nós estamos aqui para cuidar de cada um deles. Todo coração importa. 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 Philips. Bom, dando seguimento à nossa sequência, ao nosso webinar, eu quero apresentar o Dr. Edgar Lira. O Dr. Edgar é coordenador de qualidade de ensino da cardiologia diagnóstica do Hospital Israelita Albert Einstein, muito querido no meio por todos nós e por todos os cardiologistas e cardiologistas do Brasil. A Mari, como nós a chamamos, a Marilene Cabral, é nossa especialista em aplicação na área clínica de cardiovascular aqui da Philips. E eu, a maioria de vocês já conhecem, sou responsável pela parte especialista de produtos, responsável pela linha de produtos cardiovascular aqui da Philips, né? Nessa agenda de hoje nós vamos falar do IntelliSpace Cardiovascular, nós conversamos sobre o Ultrassom Workspace nas nossas 2 primeiras sessões, apresentando o UWS, como a gente chama, abrevia Ultrassom Workspace, no modo básico, 2D, 3D e ferramentas estruturais. E hoje nós vamos falar do IntelliSpace Cardiovascular, que é o grande orquestrador da área cardiológica, né? Falar um pouco de conceitos e funcionalidades, a experiência do Dr. Edgar como usuário diário. A Mari, na sequência, vai fazer uma demonstração muito high level do produto, né? Porque o produto é muito denso. E a gente conclui com o Dr. Edgar novamente e perguntas e respostas para vocês. Queria lembrar a todos vocês que esse evento está sendo gravado, né? Peço a gentileza de vocês colocarem as suas dúvidas no Questions and Answers, no chat daqui do nosso webinar. Eles vão sendo respondidos durante o evento ou quando necessário, a gente vai guardar as perguntas para o final, né? Quando envolver o Dr. Edgar propriamente dito. E a gente vai enviar todo esse material gravado para vocês que estão participando na sequência do processo. Tá ok? Até aqui alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Não? Então, vou apresentar muito rapidamente, muito num high level, o que é a proposta do IntelliSpace Cardiovascular, né? A área de cardiologia é uma área que costuma estar um pouco fragmentada no termos da questão clínica, né? A parte de imagem e a parte de intervenção. Elas costumam trabalhar paralelamente, mas separadamente. A proposta do IntelliSpace Cardiovascular, ou ISCV, como a gente carinhosamente abrevia, é unificar e integrar todas essas informações, sejam clínicas, sejam diagnósticas e sejam seus respectivos laudos e a parte de tratamento, né, numa única plataforma, permitindo assim que os cardiologistas em todas as suas subespecialidades possam ter um rol de informações, um leque de informações do seu paciente e acompanhar a vida desse paciente ao longo do seu tratamento durante todo o período que ele estiver em processo, né? O produto, ele é um produto escalonável, então eu posso ter e modular, eu posso ter apenas um módulo, eu posso ter todos os módulos, eu posso começar numa clínica pequena, eu posso ter um hospital pequeno, médio porte ou grande porte, ou até os GICs, né? Ele é um produto all-in-one, né? 100% agnóstico,
Ou seja, não importa para Philips, para o Interspace Cardiovascular, se vocês vão estar integrando ele com uma plataforma Philips do ponto de vista de sistema de gestão hospitalar ou PACS, da mesma forma não importa para Philips se os equipamentos que estão enviando imagens para essa plataforma são Philips ou não Philips. A plataforma é 100% agnóstica, recebe e compartilha informações com qualquer outro sistema e qualquer equipamento existente hoje no mercado, contanto que ele seja DICOM e plataformas que conversem HL7 e o protocolo IHE, que são os protocolos internacionais, né? Ele é uma plataforma que permite multi-acesso e multi-sites, e o foco dele é visualização, laudo e quantificação, né? Como é que funciona o Interspace Cardiovascular? Isso aqui é uma visão um pouco mais ampla dele, né? Então, ele é um produto que vai ficar entre as áreas de diagnósticas como todas, interfaceando com sistemas de gestão hospitalar, com portais, com respectivos PACs e RIS, né? Ele permite você compartilhar e acesso web dessas informações, seja apenas para visualização ou também para você efetuar os diagnósticos à distância, né? Do ponto de vista até de ecocardiografia, ele permite que você, a cada imagem adquirida, você adquire uma imagem, manda para o Interspace e ele já entra na plataforma, então você consegue fazer até a gente consegue, fala que é o seguinte, você consegue dar um suporte à distância, porque a cada imagem adquirida você está visualizando no ponto que você está e orientar o colega à distância se está adquirindo adequadamente ou não. Ele possui dentro do core dele uma possibilidade de uma solução que a gente chama Advanced Analytics, que é um BI específico da Philips para a área clínica e para a área de gestão. Ele não é um BI apenas para gestão e você medir produtividade da sua instituição, número de exames por equipamento, produtividade por médico, mas também é um BI para você poder fazer análises epidemiológicas e clínicas do ponto de vista de pesquisa. Bastante interessante, né? E ele interfaceia com todas as modalidades diagnósticas existentes hoje para a cardiologia. Então, o módulo, eu vou deixar por último da ecocardiografia, o módulo para tomomedicina nuclear, ressonância e PET se chama AVW15, né, que trabalha independente e ou em conjunto com o Interspace Cardiovascular. Para a hemodinâmica, o módulo é o Expert-IM. Para a área de métodos gráficos, seja Holter, ECG, com estresse, sem estresse, a gente tem o Interspace ECG, né? E na área que o nosso convidado vai estar explicando hoje, é o principal módulo nosso dentro do processo, é o Ultrassom Space, que trabalha acoplado com o Interspace Cardiovascular, né? Então, e qual que é o grande diferencial dessa plataforma? Essa plataforma, ela traz esse tipo de informação para vocês, sejam clínicos ou sejam diagnósticos. Então, ela traz a história clínica do paciente em forma de thumbnails, dentro de uma linha do tempo. Isso é uma patente da Philips, só a Philips possui esse produto, né? E você consegue visualizar, abrir todas essas imagens, sejam ECGs, ecos, Holters, CTs, ressonâncias, e laudar essas imagens dentro dessa plataforma. Para quem é clínico, ele consegue entrar na plataforma, visualizar os exames do seu paciente, visualizar os respectivos laudos e ter uma visão mais completa de toda a sua situação em termos do seu paciente. Ok? Alguma pergunta aqui, gente? Não, Chico, obrigada. Ok, se não tem nenhuma pergunta, então eu vou convidar agora o nosso querido doutor Edgar Lira para comentar e falar um pouco da sua experiência com esse produto. Edgar, the floor is yours, como dizemos. Boa noite, gente. Eu acho o seguinte, Chico, primeiro que agradecer a você, né, Francisco, e a Mari. Eu chamo Chico porque a gente já conhece há muito tempo, né, de outros carnavais, e a Mari mais recente, mas parece que a gente também se conhece já há muito tempo. Eu acho que eu gostaria de que você me permitisse contar um pouquinho do histórico do nosso serviço de cardiografia com relação ao uso de soluções como esta, né? A gente está no Einstein há 25 anos, né? E há mais ou menos 10 anos foi que a gente conseguiu a primeira solução que usava o PACS, usava imagens DICOM e gerava um laudo, né? Essa solução é uma solução para o que não tinha nada na época, foi muito boa, né? Serviu muito para a gente conseguia arquivar as imagens, né? E depois, só que houve alguns problemas com relação a suportes, a atualizações,
E, além de tudo, principalmente as atualizações, né? A gente perdeu um pouco do, do, do momento, né? Como o momento dos laudos, da aquisição de imagens PACS para cardiologia estava, né? Então parou no tempo, vamos dizer assim. E só que as soluções PACS que a gente tinha, soluções DICOM, né? Sempre foram voltadas para a radiologia, né? A gente nunca teve uma solução assim tão robusta voltada para a cardiologia, principalmente para a ecocardiografia, é uma situação bem diferente nas outras modalidades, né? E agora, então a gente precisava adquirir uma solução de CIS, né, de Cardiology Information System, adequada, né? E o que é que leva, resumido, né? Por que é que a gente, né, adquire uma solução, necessitava disso? Primeiro, acho que o mais importante é a otimização do fluxo de trabalho, né? Então, uma solução DICOM que unificasse todos os exames, né, no mesmo, digamos, prontuário eletrônico, já que a solução da Philips permite isso, né? Então, que a gente pudesse enxergar toda a história do paciente numa solução só, dentro da instituição, né? A gestão das imagens, né? Que a gente ter aquisição das imagens, depois a gente pode entrar em detalhes com relação às aferições, às medidas, tudo que a gente faz, tudo que tem de recurso nesse sistema, né? Outra coisa, e também, principalmente, a qualidade assistencial, né? Então, a gente tinha um problema até com o antigo fornecedor, que não se adequava também na Lei Geral de Proteção de Dados, como foi desenvolvida no Brasil. Então, a gente tinha alguns gaps, alguns vieses com relação a isso. E essa solução vem adquirindo. Então, o mais importante é otimização de fluxo, né, que a gente precisava mesmo de alguma coisa desse tipo, além de alguma coisa que trouxesse qualidade e segurança, principalmente o paciente, né? Com isso, a gente sabe que, eu como trabalho com processo de qualidade, a gente sabe que, além de reduzir riscos, né, que é o mais importante, a gente também reduz custos. Então, o processo de qualidade faz isso, né? Então, basicamente, para a aquisição do sistema de cardiológico, vamos dizer assim, a gente precisava de algo que fosse dessa forma, uma coisa que, principalmente na nossa instituição, que é a instituição a parte cardiológica, um dos 30 melhores do mundo, o melhor hospital agora da América Latina, né? Então a gente tem uma exigência, todo mundo conhece do hospital, muito grande, tanto do profissional com relação a tudo, a qualidade, segurança, atendimento e conhecimento também. Tá? Eu acho que mais algum quer discernir, Chico, a respeito? O que é que eu posso? Se ninguém. Eu gostaria que você abordasse também, Edgar, quais foram as vantagens e os desafios que vocês levaram em conta nessa aquisição, né? Vamos lá. E não foram poucos, né? Não foram poucos que a gente passou realmente. A gente aprendeu muito, né, de como chegar a essa solução, né? Primeiro, o que a gente busca é um produto que tem uma qualidade, né, adequada, né? A qualidade do produto, a gente testou outras soluções. A qualidade do produto avaliado. A gente tem uma marca muito forte. A Philips é uma marca muito forte. A gente não pode negar isso, né? Eu que trabalhei, inclusive, na indústria, sei o que é a marca Philips, né? E outras, mas a marca Philips, o quanto, né, preza pela qualidade do produto, né? Além de tudo, eu acho que o valor do produto, eu vou voltar. Quando a primeira vez, né, fazendo o histórico, deixado bem claro, quando começamos a avaliar isso, o valor do produto não era era um valor um pouco mais alto do que o mercado, né? Mas o valor é relativo, né? O valor é relativo pelaquilo que ele vai te oferecer. Então, realmente o valor do produto ficou muito mais adequado, né? E a gente vendo todos os recursos que a solução tinha e o que ia agregar à instituição em matéria, lembrando, do fluxo do atendimento e da qualidade de segurança, isso foi levado em consideração. Eu acho que com relação aos desafios, nós temos alguns desafios que estamos superando assim,
de forma maravilhosa. Quando a gente instala qualquer solução nova ou faz algum projeto de instalação de solução nova, a gente tem um grande problema com os usuários, né? Principalmente o usuário médico, que é um usuário muito resistente, né? E por incrível que pareça, então a gente tem que trabalhar muito quando faz essa adesão dos usuários ao sistema. E foi uma grata surpresa, né? Hoje mesmo, eu conversando com um colega, ele disse, isso aqui é maravilhoso. Não sei, isso aqui é maravilhoso. Por quê? Porque o sistema ele permite que a imagem seja enviada diretamente de qualquer aparelho para o sistema, né? Qualquer aparelho, as imagens são adquiridas, são enviadas para o sistema de qualquer aparelho, qualquer marca, né? Isso é uma coisa também que é uma vantagem fantástica. Inclusive, eu vou falar a respeito disso só agora no final, eu queria deixar essa experiência do usuário aqui, gravei isso para... Quando você falou experiência do usuário, vou deixar aqui para o final. E teve uma adesão muito grande. Você sabe o que é você fazer o exame, enviar imagens, e antes de você chegar na sua estação de trabalho, a imagem já está lá pronta para o laudo, permitindo fazer laudos estruturados, né? Com frases, as medidas já vão direto para o laudo. Olha que maravilha, né? E outra coisa, Chico, que a gente uma vantagem do sistema. Nos laudos estruturados, as frases são codificadas. Então, isso permite que depois a gente faça pesquisa, gere relatório, já que a gente também adquiriu essa solução do BI, né, do Analytics. Então, isso vai ajudar muito com relação à pesquisa e a criar um banco de dados robusto e com segurança, né? O desafio principal é a adequação às nossas necessidades do ECO, né? Que é um sistema que tem poucas instituições e a gente está trabalhando junto com a Marilene, principalmente, adequando as necessidades da instituição, né? Então, isso é uma coisa muito importante. Quando eu falei com relação ao valor, essa parte das imagens virem de qualquer aparelho, eu queria dar um exemplo para vocês do hospital que a gente trabalha, hospital público, né, que é o Hospital Vila Santa Catarina, do Einstein, que tem equipamentos diversos, né, que é o hospital público. E hoje, até sem alguns recursos no aparelho, que são enviados para o sistema e a gente usa esse recurso para fazer essas avaliações, como o caso do strain rate, né? Então, o aparelho não tem strain, vai para o ISCV e a gente consegue fazer essas medidas. Então, basicamente, eu acho que são muitas vantagens, mas eu acho que basicamente é isso, trazer essa otimização do fluxo e essa qualidade no atendimento. Excelente, doutor Edgar, muito obrigado. Né? Vou guardar umas perguntinhas para a gente trocar umas figurinhas no final e vou convidar a Marilene, né? Agora eu vou convidar a Mari para poder fazer uma demonstração do produto. É uma demonstração rápida, né? A gente vai gastar aí uns 15 minutinhos, 20 minutinhos para vocês, demonstrando a solução. Obrigado, doutor Edgar. Mari, por favor. Oi, obrigada. Obrigada, Chico. Obrigada, doutor Edgar. Eu vou compartilhar com vocês aqui minha tela. Primeiramente, boa noite. Como o Chico me apresentou, eu sou a Mari, especialista clínica de aplicação clínica, né, para cardiovascular aqui na Philips. E a ideia, o objetivo dessa demonstração é mostrar, exatamente como o Dr. Edgar comentou há pouco, né, a otimização do fluxo de trabalho no ambiente de ecocardiografia, né, centralizando os dados, apoiando na tomada de decisão clínica. Então, essa é a nossa ferramenta, a gente chama ela, como o Chico comentou, carinhosamente de ESV, é o IntelliSpace Cardiovascular, né, por isso que é ESV. E o que a gente está visualizando aqui inicialmente é o nosso worklist, né, é a lista de pacientes. Então, todos os exames que são, as medidas, os exames que são capturados lá no equipamento, seja ele Philips ou não Philips, imediatamente as medidas e o estudo todo completo com os dados do paciente chegam no nosso worklist aqui, e é onde a gente, na rotina, né, no dia a dia ali do fluxo da ecocardiografia, a gente consegue visualizar e identificar qual paciente eu vou analisar. Então, nesse primeiro momento, eu escolhi esse paciente, todos os pacientes que estão nessa lista são pacientes de simulação, que são dados fictícios,
né? Então, eu escolhi esse paciente para a gente poder visualizar todas as ferramentas que tem disponível aqui no sistema. Então, aqui embaixo a gente pode verificar as imagens, dados, informações de paciente, informação de estudo. Eu posso clicar nessa imagem com o botão direito e vai abrir um menu que eu posso fazer. Eu posso mover estudo, eu posso mesclar estudo, eu posso gerenciar estudo, eu posso excluir estudo, ou seja, eu tenho uma gama muito grande de recursos para trabalhar com esse estudo, né? Que esse estudo veio para mim lá da captura de imagens. Eu clico com o botão direito e abro o paciente. Abrindo um paciente, eu chego nessa visualização aqui, que é a visualização de timeline, que é como o Francisco comentou, é a informação onde eu tenho todo o histórico desse paciente. Então, eu tenho um paciente que chegou no meu serviço, ele está fazendo um exame nesse momento, porém, eu tenho já o histórico desse paciente registrado no sistema. Então, eu posso verificar aqui cronologicamente, né, por datas, aqui a gente está olhando um exame de 2004 a 2024. Então, todos os exames que esse paciente fez, que trouxe para nós, ou que foram realizados na nossa unidade, eu consigo visualizar aqui. Então, eu selecionei um exame aqui de ultrassom, cliquei aqui numa imagem, então eu estou visualizando uma imagem. Eu também posso vir aqui do lado e puxar o laudo desse exame, né? Vou pensar aqui um pouquinho, só para ele trazer aqui para vocês. Então, eu estou vendo, então eu sei que esse paciente está aqui, está lá na sala, eu vou fazer um exame desse paciente, ou mesmo eu já fiz o exame desse paciente, eu vou fazer um laudo, e eu quis checar o último exame dele. O último exame dele foi no ano de 2022, e eu posso aqui verificar tudo que foi laudado, né, todas as medidas e todas as informações desse paciente. E eu verifico aqui que eu tenho uma informação de ECG, esse paciente tem um ECG aqui que eu gostaria de dar uma olhada também. Então, eu clico nesse laudo, clico no laudo do ECG, e ele vai me trazer os dois exames. Ele vai me trazer o ultrassom, aqui, deixa eu fazer de novo aqui, e eu vou poder olhar, fazer um comparativo lado a lado, ou fazer uma análise do paciente. Então, eu tenho a imagem que eu escolhi, e aqui eu tenho todas as opções de todas as imagens desse estudo, e tenho o laudo, e tenho também as informações do ECG que foram feitas nesse exame. E aqui eu tenho várias coisas, eu tenho hemodinâmica, eu tenho ECG, eu tenho cateterismo, eu tenho várias modalidades. Então, é um sistema multimodalidade de gestão de imagens de informação voltado para a cardiologia, onde eu posso visualizar o timeline, né, ou seja, todo o cronograma desse paciente. Eu posso vir aqui na parte superior da tela do lado direito e observar o histórico completo. Eu posso escolher 3 anos, o ano passado, eu posso escolher esse momento, eu posso simplesmente dizer, eu quero esse período inicial aqui. Então, tenho essa possibilidade de fazer essa comparação. Ele integra imagens, laudos, medidas, documentos, ou seja, módulos de ECG, módulos de hemodinâmica, vascular, faz toda a integração com o PACS e você consegue, e com o prontuário eletrônico, né? E você consegue trazer essas informações em uma única plataforma, ou seja, você abrange diagnóstico, intervenção e faz acompanhamento desse paciente ao longo do tempo. Se é um paciente de rotina, um paciente que necessita de um acompanhamento mais próximo, né, onde esse paciente, de repente, está internado, ou ele está fazendo algum tipo de tratamento, você consegue ter essa flexibilidade de visualizar a linha do tempo aqui por diversas modalidades. Vou voltar aqui no menu inicial. Quem são os usuários dessa ferramenta? Né? São os cardiologistas, os ecocardiografistas, os radiologistas, os cirurgiões ou qualquer médico do serviço que tenha acesso ao sistema. O sistema trabalha com forma de permissão, né? Um perfil de usuário, e aqui a gente está visualizando o perfil de ecocardiografia, e a gente pode ter perfil de adulto, pediátrico e fetal. Então, para a gente fazer uma demonstração mais precisa da vida como ela é, eu clico novamente nesse paciente, botão direito, eu abro o módulo de EcoModel e eu vou cair nessa outra visualização. Tá? E o que me traz aqui essa visualização? Eu tenho um paciente que eu vou fazer um laudo, eu já capturei as imagens e eu vou analisar esse estudo. Então, eu tenho várias possibilidades aqui. O
o sistema me dá uma barra de ferramentas, aqui onde eu estou passando o mouse, mais ou menos central da tela para a direita, onde eu tenho todas as imagens que foram capturadas. Eu posso também visualizar uma única imagem, eu posso clicar na imagem e visualizar, e como o doutor Edgar também comentou, por alguma razão aquele equipamento não tinha o recurso, ou eu esqueci, ou ainda assim eu fiz uma medida e quero conferir aquela medida, eu paro a imagem aqui, a ferramenta habilita uma barra aqui do meu lado esquerdo, onde eu posso fazer várias coisas. Eu posso fazer medidas rotuladas, eu posso inserir medidas 2D, M-Mode, eu posso incluir texto, eu posso incluir anotação, eu posso simplesmente gravar, colocar uma nota e enviar essa imagem para o meu laudo. Então, existem várias possibilidades que eu posso trabalhar ainda no pós, né? No pós captura de imagem, né? Eu olhei, visualizei, tá ok? Perfeito, eu vou seguir. Então, eu tenho outra opção aqui, que é o laudo. Esse laudo é um laudo pré-configurado, né? A gente trabalha com máscara de laudos, então a gente recebe a máscara de laudo com as frases, toda a configuração, qual a logo eu vou utilizar, qual tipo de letra, se eu vou colocar a conclusão no início do laudo, no fim do laudo, quantas assinaturas eu vou ter, que tipo de assinatura, se eu trabalho com fellow, com residente, se eu vou ter uma equipe que vai analisar o laudo inicialmente e um grupo de assistente que vai somente assinar esse laudo. Então, todo esse desenho do fluxo de trabalho é feito via configuração, né? A gente senta, tem uma discussão de escopo e essa configuração é traduzida aqui para o sistema, né? Seguindo aqui a barra, eu tenho uma opção também que é exibir o laudo e a imagem. Então, eu estou começando a fazer a parte clínica, eu vou laudar esse estudo e eu quero visualizar a imagem juntamente com o laudo. Vocês podem verificar aqui do lado, do meu lado esquerdo, que o sistema já trouxe as medidas que foram capturadas. Vocês podem ver que tem várias medidas aqui, e várias informações já foram carregadas. De onde vieram essas informações? Elas são integradas ao sistema. Então, quando entra o pedido, quando entra o formulário do paciente, essas informações já são configuradas e elas entram aqui, não existe nenhuma interação manual nesse sentido. Eu escolhi o paciente e vou laudar. Eu tenho também opção aqui de tendência, tem opção de macro, eu posso fazer macros automáticas para ainda assim otimizar mais o meu laudo. Então, por exemplo, se eu tenho um laudo, hoje eu levo aí de 10 a 12 minutos para laudar, com o sistema a gente pode baixar aí para 2 ou até menos de 2 minutos para laudar, trabalhando com essa configuração, né? Configuração de macro automatizada aqui, que também são máscaras que a gente desenha para colocar. E aí tem infinitas possibilidades, a gente não vai entrar em todos os ícones aqui, porque realmente a ferramenta é bem ampla, mas eu posso trabalhar com 2 monitores, eu posso jogar o laudo em um monitor e jogar a imagem em outra, tudo para facilitar e agilizar o trabalho ali na vida como ela é, no dia a dia do serviço. Aqui eu tenho 5 abas, né? A primeira aba, quando eu resolvi analisar esse laudo, esse exame, eu vou fazer um laudo, a primeira aba é a aba de informação. Então, eu trago informações já cadastradas, pré-definidas, que vieram já populadas para o paciente. Então, eu tenho aqui altura, peso, alguns cálculos, informações de médicos responsáveis, ou seja, quem solicitou, isso tudo é configurado. Então, o sistema me permite dizer qual informação eu vou utilizar e qual informação eu não quero utilizar. A segunda aba é a aba de informações de medidas que foram capturadas, ou seja, o próprio sistema faz medidas, cálculos, né, de acordo com as medidas que foram capturadas lá no equipamento. Então, no equipamento, eu fiz todas essas medidas, capturei todas essas medidas que estão na parte de baixo aqui, medidas rotuladas. Eu tenho as opções aqui ainda de visualizar modo 2D, modo M-Mode, ou se for Doppler. Então, eu sei que todas as medidas que foram capturadas, elas estão aqui. E eu consigo visualizá-las aqui do meu lado esquerdo, tá? Ai, Mari, eu não quero todas essas medidas, eu quero determinadas medidas específicas, que eu não quero que saia tudo no laudo. Também é possível fazer essa configuração e deixar aqui só as medidas que são pertinentes a esse tipo de perfil.
Aqui em cima eu tenho o perfil de laudo, e abrindo aqui vocês podem visualizar que eu tenho infinitas possibilidades. Eu posso fazer laudos de adulto, de esforço, pediátrico, qual a quantidade? Infinitas, de acordo com minha rotina, né? O meu fluxo de trabalho, eu defino a quantidade de perfil de laudo que eu vou ter. E eu trabalho com as máscaras, todas as máscaras são pré-configuradas, isso facilita muito o trabalho. Com essas ferramentas semiautomáticas aqui do lado, eu também tenho as possibilidades de fazer cálculo. Então, o sistema utiliza as medidas que foram adquiridas lá no equipamento e que foram migradas para o sistema para fazer os laudos. Então, aqui eu tenho fração de ejeção, PISA, enfim, várias fórmulas que eu posso deixar aqui, pré-configuradas também, calculadas, para que o sistema forneça as informações que vão também para o laudo. Tá? A minha terceira aba é o Bullseye. É o gráfico de alvo, né? Que eu posso ou não utilizar se eu tiver um exame predisposto para isso. Eu posso vir aqui e fazer manualmente. Eu escolho a opção aqui que eu quero fazer um laudo, ou eu faço um laudo total, o paciente está ok, já visualizei, está ok. Ah, não, eu não quero fazer, eu quero fazer a análise individualmente. Então, eu clico, super intuitivo, hipocinético, e vou fazendo anterior, inferior, e vou fazendo as análises de acordo com o que eu determinei para aquela análise de laudo. Quero enviar para o laudo final? Posso enviar para o laudo final, ou então fiz a análise, decidi que não quero mais carregar isso para o laudo, eu limpo e sigo para fazer a análise. A quarta aba é a análise onde eu vou fazer de fato a análise desse laudo, que é um laudo completo, que é o que a gente chama de laudo estruturado. Eu já defini o perfil, eu já defini a configuração do laudo e eu já defini os botões, ou seja, as cavidades que eu vou fazer análise com as frases. Então, você pode verificar que as frases já estão aqui dentro. Então, eu estou no botão de ventrículo esquerdo, eu tenho frases que foram populadas aqui para eu somente escolher. Então essas são todas as possibilidades que eu tenho, que eu criei para esse perfil de laudo. Então eu tenho aqui ventrículo esquerdo, eu tenho o átrio, eu tenho válvula pulmonar, enfim. Foram esses botões que foram definidos para esse perfil de laudo adulto. Então eu escolho aqui, e as frases já estão vindo aqui para o meu lado esquerdo. Então cada vez que eu escolho um bloco, pode ver que ela já cria aqui. Ventrículo direito está aqui, ventrículo esquerdo está aqui. E eu vou populando o meu laudo de forma muito rápida e intuitiva, né? Eu clico no botão da cavidade onde eu quero analisar e clico na frase. E eu vou populando aqui. Ele já me trouxe as medidas, eu ainda posso checar e conferir. Se eu quiser, ainda posso incluir frases manualmente, textos livres no final. Ou eu posso concluir com todas as informações, a pericárdio está aqui também, eu incluo aqui, ok, finalizei o meu laudo, eu vou para o último botão, que é o laudo de conclusão. Na conclusão, eu posso incluir imagem, ou seja, eu tenho essa imagem aqui, que eu quero incluir no laudo, eu tenho a possibilidade de incluir. Eu posso incluir um gráfico de tendência, ou seja, eu tenho dois laudos, eu tenho um laudo anterior e esse laudo atual que eu quero incluir uma tendência, eu quero fazer algum tipo de análise, eu também posso incluir. Existe a possibilidade também de incluir tabelas Z-scores, no caso de pediátrico e infantil, é uma tabela integrada no sistema, né? A gente inclui a tabela e ela te dá todas as referências possíveis para esses laudos, tanto de perfil de pediátrico quanto infantil. Incluir imagem, incluir o gráfico. Eu quero fazer o meu summary, né, o meu resumo, minha conclusão final. Vocês podem chegar aqui, que ela já está aqui. E eu ainda assim quero incluir uma informação ainda final nesse laudo. Eu ainda assim posso incluir também manualmente uma informação aqui nesse laudo. Finalizo. Coloco o meu PIN, senha, tem possibilidade de fazer assinatura dupla, né? Ou por PIN, ou por senha, assinatura eletrônica. Finalizo o laudo, está fechado. Esse laudo finalizado volta para a minha worklist com o status de finalizado.
Então, o colega que está ali no serviço comigo, na rotina, ele já sabe que aquele laudo está finalizado e eu consigo fazer a manutenção da lista, né? Consigo otimizar aqui, visualizando quantos exames eu tenho que estão ali preliminar, que é porque alguma pessoa já visualizou e já salvou, ou não lidos porque ainda está em aberto, ou finalizados, né? Resumo, o paciente chega, realiza o exame é importado automaticamente para a ferramenta, o médico abre o paciente, visualiza o timeline centralizado, pode checar, pode fazer algum outro tipo de análise, faz a revisão das imagens, se ele achar necessário, faz revisão de medidas manualmente, se ele também achar necessário, realiza o laudo estruturado, né, clicando nos botões e já com as frases pré-escritas, né, pré-determinadas, ele vai ali popular manualmente muito pouco, né, os dados ficam disponíveis no final para auditoria, para follow-up ou para discussão multidisciplinar, nas reuniões que podem ser ali de acordo com o fluxo de trabalho. Então, eu posso citar aqui vários diferenciais da ferramenta, né? São muitos: centralização dos dados do paciente, trabalhar em ambiente remoto, o Francisco já falou muito também, muitos dos benefícios, mas posso completar aqui com suporte de multimodalidade, workflow flexível, navegação rápida, diagnóstico mais eficiente. Um ponto muito importante, traz os cálculos, ele já faz cálculos automáticos, as medições já chegam automaticamente também, laudo estruturado, onde eu posso fazer muita configuração, né, desde o tamanho da letra, se vai ser negrito ou não vai ser negrito, o tamanho que eu quero colocar ou a logo que eu quero colocar, e segurança com regras de acesso de perfil. Ou seja, eu tenho muitos diferenciais dessa ferramenta, tá? Bom, com isso, eu concluo a apresentação da ferramenta e volto para os meus colegas aqui na apresentação. Obrigada a todos. Obrigado pela sua colaboração profunda, por demonstrar o produto. E tinha algumas perguntas no chat, eu coloquei as respostas lá. Fique à vontade para continuar enviando perguntas. E agora nós vamos dar continuidade, né? Vamos voltar com o nosso querido doutor Edgar. Doutor Edgar, o seu dia a dia com a ferramenta, né? Vou deixar uma pergunta de abertura para você aqui. Nos benefícios que vocês esperavam, vocês que experimentaram, se a minha memória não estiver correta, né, não falhar, a nossa solução é a quinta solução que vocês estão utilizando no hospital. Eu até conheci 2 produtos anteriores, que eram muito bons, mas suporte realmente é uma coisa que faz falta, né? Mas daquilo que vocês desejavam, porque é uma experiência grande, né? Dos benefícios esperados, o que realmente foi confirmado, né, após a instalação, e quais os pontos positivos você destacar? Você já destacou alguns, não sei se tem mais algum ponto positivo para destacar em relação a isso, né? E complementando, qual a sua contribuição específica nesse projeto, né? Qual o papel de um médico coordenador de qualidade num projeto como esse para garantir o sucesso de uma implantação? Porque eu sei que sem você e o Dr. Cláudio a coisa não queria andar, né? Eu já ia citá-lo. Eu tenho uma coisa que eu lembrei, que inclusive que a gente tem que ratificar bem. Primeiro, eu acho que os benefícios, o acesso ao sistema, né? Já que utiliza a plataforma web, Chico, então a gente tinha os grandes problemas que era de acordo com a máquina. A máquina que era por máquina, agora não é para usar, e com a plataforma web, né? Então a gente está conseguindo acessar de qualquer lugar do hospital, né? Você vai fazer um exame no leito do paciente no leito. Você acessa um computador do hospital, acessa o sistema, já dá o laudo, a imagem já chega, você dá o laudo na hora. É um laudo normal, gente. Então, 1 minuto, 2 minutos no máximo, né? E esse laudo você finaliza e já vai automaticamente para o prontuário, para o sistema de resultados do hospital. Ou seja, você tem uma transmissão de dados muito rápida, né? Com as medidas, né? Com o Study Report.
você ganha tempo, né, nessa emissão dos laudos. No nosso SLA era de 24 horas, né? Hoje a gente trabalha com em torno de 6 horas, mas a gente dá laudo em média em 15 minutos, né? 15 minutos já está no prontuário do paciente, né? A segurança nos dados, né? Eu acho que isso aí é uma coisa que, com relação a trabalhar com os perfis do usuário, tudo, e a segurança nos dados do hospital, do paciente, eu acho que isso aí fez uma diferença muito grande, coisa que o outro sistema não tinha, né? As medidas offline que eu já citei, né, Francisco, que a Mari tão bem mostrou, você faz as medidas já rotuladas e algumas medidas utilizando outro módulo, uma coisa que é interessante nesse sistema, que ele como você mostrou, você coloca do fragmentado ao unificado, mas o fragmentado também é muito bom, né? E além de tudo, essa integração, né, com os sistemas, com isso, prontuário eletrônico, esse timeline é fantástico, você poder comparar um exame com outro na mesma tela, você buscar um laudo de tomografia, até teve uma pergunta aqui a respeito, né, com relação às multimodalidades, você checar todas essas imagens do paciente, colocar lado a lado, saber na hora ali, utilizando essa timeline. E uma coisa que é fundamental, está sendo fundamental nessa aquisição, é o suporte pós-venda. Eu acho que isso foi um grande ganho que a gente teve com relação a isso, porque é muito fácil vender e depois não aparecer, né? Então, isso aí, de todas essas soluções que a gente já experimentou, que já teve, eu acho que é a principal que fez uma grande diferença, que é esse suporte pós-venda que a Philips dá a qualquer momento, até final de semana. A Mari está sempre prontificando, a gente trabalhando junto e para fazer as alterações necessárias, sabe? Então eu acho que isso foi um grande ganho, né? Com relação à minha contribuição, não foi tanto assim como você falou, mas eu quero compartilhar com o coordenador do setor, que é o Dr. Fischer, a gente trabalha junto há pelo menos 30 anos, né? Então, mas eu acho que essa equipe montada, né, de nossa parte, né, junto com o pessoal da Philips e a TI do hospital, então é fundamental esse trabalho conjunto, né? Tanto quanto da nossa parte médica, né, com a TI que vai dar o suporte do hospital, com a Philips. Então, esse entendimento que tem que haver, né, com todos os players, vamos dizer aí, para a implementação do sistema como esse. E é uma coisa contínua, né? A gente não para, né? Então, não é uma coisa que instalou e fica lá, acabou o problema, não. A gente está sempre trabalhando juntos, fazemos reuniões semanais para trazer os problemas, essas soluções. Eu acho que isso que essa parte do entendimento do suporte pós-venda foi fundamental na implementação da solução. Obrigado, doutor Edgar. Obrigada, doutor. O processo de implantação, o primeiro ano é um processo muito dinâmico, né? Acho que só a partir do segundo ano para frente, as coisas, as interações bilaterais, né, diminuem um pouco, né? Aí a gente arranja uma versão nova e volta tudo igual. Tudo. Mas sempre juntos. Sempre juntos. Muito obrigado, doutor Edgar. Eu que agradeço. Obrigada, doutor. Vou pedir para a Gi abrir os microfones, né? Não sei se alguém da plateia tem alguma pergunta. Eu estou olhando aqui no chat, não tem uma pergunta. Eu tenho mais uma pergunta, mas queria abrir o espaço para as pessoas que estão nos ouvindo. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, por favor, fique à vontade. Os microfones estão fechados, mas estão liberados. Vocês podem abrir e fazer as suas perguntas ou mandar pelo chat, por favor. Acho que tem uma pessoa. Ana, Ana Lídia. Por favor. Boa noite, tudo bem? O doutor Edgar falou bastante em relação ao custo do produto. E nós vimos na apresentação da Mari a dinâmica em 2 minutos, nós temos o diagnóstico, protocolo, enfim. Aí eu queria ouvir do doutor Edgar, como médico e como utilizador, de que forma essa dinâmica influencia no custo, visto que um custo alto, mas essa dinâmica visto da visão que
melhora o tempo, aumenta o fluxo, aumenta o número de exames laudados, enfim. Obrigada. Eu que agradeço a pergunta. Com relação ao custo, vamos dizer assim, eu acho que o principal fator é a parte da segurança, da qualidade assistencial. Por quê? Porque esses dados, eles são enviados para o sistema do aparelho, e a chance de erro é muito menor, tá? A redução de erros é muito menor. E você sabe que erro dentro do hospital, dentro da instituição, gera um custo muito grande, né? Então a gente tem trabalhado muito mais com essa segurança. Com relação à parte de agenda, de melhora, de aumento de agenda, não chega a influenciar muito. Mas, por exemplo, a experiência do paciente influencia, né? A satisfação do cliente influencia. Você ter um laudo, você fazer um exame, qual lugar que você chega, faz um exame e em 5 minutos está no seu prontuário, né? Então, eu acho que os ganhos são dessa forma, né? Isso acaba agregando muito mais valor, né? Ao serviço, principalmente o serviço que busca sempre, que trabalha muito com a qualidade, né? A gente tem, é uma coisa assim, é rigoroso demais, né? Desde que a gente acho que foi a primeira instituição do Brasil que implementou um sistema de qualidade hospitalar internacional, né? Mas com relação ao custo, é isso. Eu acho que redução de erros gera redução de custos, trabalho mais adequado, né? O fluxo mais adequado, satisfação do usuário, né? É como eu te falo, o médico, ele adora o sistema por causa disso. O grande problema, repetindo, é a adesão do usuário médico. É uma coisa assim que a gente já teve vários problemas com relação a isso. Mas dessa vez foi a surpresa. A gente já estava trabalhando na defesa, né? Mas a satisfação tanto do usuário médico como do paciente, né? É importante nisso, tá? Não sei se eu respondi a tua pergunta. Sim, obrigada. Não, eu que agradeço. Eu não sei se você... Eu tenho uma informação, doutor Edgar, em relação a isso, de alguns jovens usuários do seu time, mas qual foi a redução de um tempo de laudo, do laudo tradicional para um laudo dentro do Interspace? Não sei se você tem essa numeração. Quantos minutos você investe hoje para fazer um laudo versus quantos minutos anteriormente? Pega um normal, sim, porque assim, muda por eu vou explicar. Né? Um laudo tradicional seria o quê, Chico? Sem usar PAC, sem usar um sistema normal, correto? Uhum. Olha, a gente tinha... levava modelo de 10 anos atrás, 5 anos atrás. 10 anos atrás, a gente levava 48 horas até 3 dias para liberar um laudo. Porque o sistema era manual, usava editores de texto, como vários lugares tem, né? Que você usa texto. Se você errar uma frase, altera muito, o laudo pode sair errado, né? Então, o último laudo, o último sistema, né, que a gente levava, a gente tinha um SLA de 24 horas, né? Agora, mas trabalhava em torno de 12 horas. Eu acho que em 12 horas a gente... Eu cobrava muito do pessoal com relação... Até hoje eu cobro, né? O laudo não foi... Mas hoje a gente leva um laudo 15 minutos. Porque o médico, ele sai da sala, ele entra na estação de trabalho, né? E já dá o laudo enquanto está colocando outro paciente. Então, ou seja... É ele que dá o laudo, é ele que vê o laudo, não é outro que analisa. Isso aí é uma coisa, segurança muito grande, né, com relação a isso. Obrigado. Almir, por favor, sua pergunta. Para quem faz 5.400 exames por mês, né? De 48 horas para 15 minutos, tá bom. Almir? Acho que é o Almir Edgar? que fez uma pergunta. Ô, Almir! Boa noite, tudo bem? Parabéns aí você. Almir de Uberlândia. Né? Eu fico surpreso o quanto que nós estamos evoluindo, né? É claro que a gente tem aquela preocupação futura. Em que momento que a gente vai deixar de existir como ecocardiografista, né? Porque com a inteligência artificial aí, provavelmente em algum momento a gente vai perder o espaço, exceto para os procedimentos invasivos, né? Talvez nós fiquemos. Mas assim, a gente começa a imaginar... com esse tipo de estruturação de laudo, né, que eventualmente você pode criar uma sala
de laudo, né, com pessoas que sejam referência, e imagino que nós consigamos receber, como em alguns países aí da Europa, dos Estados Unidos, você tem técnico que faz o exame e manda, né, para você laudar, e eventualmente até agora com o teleco também, que está começando a entrar no mercado. O fato de terem pessoas diferentes, com diferentes formações, com diferentes janelas, que eventualmente você não vai ter um padrão, dependendo do indivíduo onde ele se formou, qual que é a experiência dele. Levando para essa estação, é possível você regularizar, tirar esses vícios de imagem e dar um laudo perfeito, mesmo que a qualidade não tenha sido muito boa de quem fez o exame? Vamos lá. Almir, você sabe bem qualidade, Almir conseguiu o selo, né, Almir, de qualidade aí no teu serviço. É o seguinte, qualidade do eco, né, que a gente desenvolveu, e existe, com esse sistema, com um sistema desse, né, a gente consegue padronizar o atendimento, o laudo, né, primeira coisa. Além de tudo, a gente tem um sistema de qualidade bem estabelecido, de revisões de laudo, né? A gente faz mensalmente, analisa 3 exames por médico, né, com relação à liberação do laudo, para ver se está dentro do padrão. E a gente definiu, tem que ter uma equipe, tem que ter essa definição. Por exemplo, eu e o Fischer, a gente definiu como é o padrão de laudo. Claro que a gente ouve um, ouve outro, né? Mas a gente define o padrão de laudo. Vai ter sempre um médico, está faltando isso. Não está faltando, vai ter. É dessa forma porque é para todos os usuários, né? Então, eu acho que dá para fazer isso. Com relação a essa parte do técnico, né? Eu acho que já foi levantado isso, inclusive, no nosso simpósio, com relação aos técnicos de mandar laudo para analisar com teleeco, né? Bem, no Brasil não vai ter problema, né? Porque o ecocardiograma pelo CRM, pelo SFM, é um ato médico. Então a gente não vai ter esse problema. Mas, por exemplo, nós temos residentes no nosso setor. Então o residente hoje, para você ter uma ideia, ele faz o exame, né? E a gente pode depois rever ou discutir esse exame com ele, né? Então eu acho que isso é importante. Mas com relação à parte de padronização, dá para fazer sim. Dá para fazer porque as frases são estruturadas, tá? E além de tudo, tem que ter um controle. Você sabe que qualidade é um processo contínuo, não para nunca, né? Até para melhorias, né? Então, eu acho que dá sim para padronizar. Nós temos pessoas de várias instituições no nosso setor, realmente, nós temos do Dado Pazzanese, do INCOR, vem com cada um com o seu vício, vamos dizer assim, mas acaba se adequando bem ao serviço, porque a gente tem esse processo de padronização, né? Então, eu acho que isso é importante. A sua pergunta foi fantástica. Eu acho que é importante passar isso para as pessoas. Mas, obrigado, pode. Que é isso, Almir. Obrigado, eu que agradeço. Obrigado, Almir, pela pergunta. Uma complementação, a solução permite até que você tenha, como o doutor Edgar falou, você pode criar o padrão da instituição, né? E você pode individualmente ter os seus perfis individualizados, se desejado. Não quer dizer que o protocolo institucional permita isso. A solução permite, se for o caso, imagina que você tem 10 ecocardiografistas e cada um dos 10 tem um gosto totalmente diferente um do outro e cada um dos 10 quer o seu padrão de laudo estruturado, tudo automatizado, diferente. A solução permite. Mas não é praxe, obviamente isso não é praxe, né? Via regra geral, você cria um padrão institucional. O caso até do Dr. Edgar, eles não utilizam isso, mas se fosse o caso, como eles têm as unidades diferentes, então, hoje tem 5 unidades acessando a plataforma, então essas 5 unidades, se tivessem padrões diferentes por unidade, você poderia ter o padrão da unidade A diferente do padrão da unidade B, diferente do padrão da unidade C, e dentro de cada unidade, o chefe, por exemplo, ter o seu laudo diferenciado, né? Esse tipo de detalhamento é possível na solução. Mas o processo padrão, né? Quer dizer, o adequado é você cria o seu padrão e você gerencia o padrão e o pessoal segue, né? Então você evita que as pessoas, uma vez criado o padrão e se está bloqueado a individualização, o colega vai ter que seguir o padrão do protocolo, não tem por onde ele escapar, né? Mas, de qualquer forma, é um processo feito, eu vou dizer, a 6 mãos, né? As mãos dos coordenadores, as mãos dos usuários que opinam para os coordenadores e as mãos nossas, e parte
desse dinamismo que o doutor Edgar comentou, é porque às vezes ao longo do tempo a gente percebe, todos os lados percebem, teve um comentário ali do doutor fulano que faz sentido, então vamos ajustar aqui. Então a gente vai e ajusta, né? Esses ajustes não são obrigados a serem feitos através da Philips, a gente está sempre à disposição, mas a gente também trabalha no formato de passar para o usuário o conhecimento para que ele possa modificar e criar novos padrões, se assim ele desejar, né? Então, mas isso é tudo ajustes que são feitos ao longo do processo, né? E foi você que fez a pergunta sobre as modalidades, né, de armazenamento, se eu estiver correto. Você pode armazenar todas as imagens dentro do Intelispace Cardiovascular. Ela é muito fluida para isso. Não é o protocolo padrão. O padrão de armazenamento é as imagens ficarem no PACS, porque o PACS tem, por estrutura padrão, é responsabilidade do PACS armazenar qualquer imagem, e ele distribui para as outras plataformas. Mas você pode fazer, existem casos, hoje nós estamos com 3 clientes com perfis muito diferentes, né? Tem um cliente que falou, não, eu vou armazenar no Intelispace porque o PACS é da radiologia, a radiologia não quer que eu armazene lá. Ok, armazena tudo no Intelispace, vida feliz, vida que segue. Compartilha se quiser compartilhar e não compartilha se não quiser compartilhar. Mas basicamente esses fluxos estão todos decididos em conjuntos, né? Vocês definem o que é importante para vocês, porque a solução tem muitas flexibilidades, né? O workflow tem diversos workflows que são possíveis, né? O que a gente faz é ajustar o workflow na instalação de acordo com aquilo que você, cliente, deseja. Ok? É isso mesmo. Só para completar, a gente, como eu comentei, a gente faz reunião de escopo, né? Define o processo, como é feito. Aí a gente trabalha a 4 mãos, né? A 6 mãos, às vezes 8 mãos, né, doutor Edgar, para fazer toda a configuração do sistema. Eu faço o lado clínico, o cliente também ajuda com a parte clínica, tem o time de TI que faz a configuração da parte técnica, né? Da ferramenta em si, que faz todos os links e as integrações. E no final, a ideia é que a gente, como o Francisco colocou, que a gente faça um outro treinamento que não o treinamento de usabilidade, e sim um treinamento de administrador, que é o Power Doc, que a gente chama, que é para o cliente ter toda a autonomia de fazer pequenos ajustes, ou de criar macros, por exemplo, de máscaras, ou criar novos perfis de laudo, para que ele também não fique muito dependente da gente, nesse sentido, fique preso, né, à nossa agenda, principalmente, e possa ter flexibilidade para criar os seus próprios perfis, né, ou suas próprias máscaras de laudo. Só para aproveitar, posso aproveitar? Com relação às macros, né, até para quem, os cardiografistas que estão, as macros, por exemplo, você pode criar, você tem padrões para determinadas patologias, para determinadas doenças. Então, você cria de uma forma, aproveitando com relação à redução de erros, você cria para um coronariano, você cria um padrão que é voltado para aquilo e que exija que você coloque aquele determinado dado ali. Então, é bem tá na amiloidose, cardiomiopatia hipertrófica, o paciente de cardiomiopatia hipertrófica, você seleciona aquela macro e já vai ter que preencher todos aqueles dados que são obrigatórios para o clínico saber sobre aquela doença, sobre aquela patologia. Então, isso é uma coisa também muito interessante. Que é o que a gente vai desenvolver agora. Tem 2 perguntas aqui, eu ia responder no chat, mas eu vou responder abertamente, né? A primeira pergunta do Salvador, você acabou ficando com dúvida em relação à necessidade da questão do armazenamento. Uma coisa é a flexibilidade de protocolos que a solução permite. O armazenamento, o fluxo de armazenamento é você, cliente, que decide. Se você quiser usar o Intelispace como armazenamento temporário e o PACS como armazenamento definitivo, é possível. Se você quiser usar o Intelispace como armazenamento definitivo, também é possível. Se você quiser deixar o armazenamento da imagem na nuvem e o Intelispace apenas como gestor desse processo, também é possível. Eu não sei se eu entendi muito bem a sua pergunta, mas a proposta do Intelispace não é só visualização. Ele recebe as imagens, né, todas as medidas que são feitas
nos equipamentos, vou falar da ecocardiografia, que é o nosso tema com o doutor Edgar, as medidas migram automaticamente para dentro do laudo, isso é o laudo estruturado, por isso que você tem velocidade, né? O laudo praticamente está pronto, o médico só revisa. Se ele fizer todas as ferramentas de pós-processamento que vocês possuem hoje nos equipamentos de ultrassom, essas ferramentas também existem no Interspace Cardiovascular. Então, se você quiser repetir uma medida de auto-strain, quiser repetir uma medida de penetração de válvula, você pode repetir, fração de ejeção, você pode repetir todas essas medidas na ferramenta, tá? E medidas que forem feitas na ferramenta, se você fez um pós-processamento e gerou uma imagem 3D, por exemplo, essa imagem está lá. Você pode armazenar na Interspace ou pode enviar ela para onde você quiser. Você pode só deixar ela por um período temporário no Interspace e o armazenamento definitivo no PAX, por exemplo, que é o que eu falei, que é o padrão mundial. Mas se você falar, não, eu quero armazenar 100% no Interspace, sim, você pode. Tá ok? E o laudo vai junto. Quer dizer, você recebe, pós-processa, você tem imagens de pós-processamento, você tem o laudo e você pode armazenar tudo isso no Interspace ou enviar isso para outro repositório. Eu não sei se eu respondi completamente a sua pergunta, Salvador. Fica à vontade para você finalizar aqui. Só para eu completar, Francisco, a pergunta agora que eu vi do Salvador, talvez seja em relação ao histórico, não sei se é isso que você está perguntando, a linha do tempo, ela fica salva no sistema. Você pode trazer exames, inclusive o paciente mudou de instituição, ele estava sendo tratado na instituição A e foi para a instituição B, você pode trazer essas informações e ela vai ficar gravada no Interspace. Toda aquela linha do tempo, ela fica salva ali. Não necessariamente você precisa enviar essa informação para outro lugar. Então, toda vez que você entrar ali, ela vai estar ali. 5, 10, 15, 20 anos, de acordo com o que você setar na configuração. Obrigado, Mari. Tem uma pergunta Tem mais alguma? Acho que a gente já está em cima do horário aqui. A gente ultrapassou. Vai ser interessante responder. Tem uma pergunta, se o exame pode ser assistido em tempo real em outro serviço, conectado ao sistema. Sim, você pode fazer isso, mas aí tem os ajustes que tem que ser feitos. Você precisa ir no equipamento de ultrassom e fazer o ajuste para que... na Philips a gente consegue fazer isso, eu não consigo opinar sobre os outros fabricantes, acredito que já é com certeza o Mindray, Samsung e Siemens, eu não sei propriamente dito se eles têm esse recurso, mas você consegue configurar o equipamento. A cada aquisição que eu faço, ele já manda para o Interspace. Então, tirando aí um delay de 2, 3 segundos da rede, a cada exame, cada imagem que você adquiriu, ela está também no Interspace, né? E isso de forma remota. Então, você consegue, à distância, receber isso e através de um telefone, um WhatsApp, enfim, aí um canal de comunicação de vocal, trocar informações com quem está adquirindo o exame. A gente considera isso, aspas, tempo real. É um pouco diferente do Collaboration Live, que é uma ferramenta do próprio equipamento de ultrassom, mas o Interspace permite sim dessa forma. Você adquiriu um slice, manda para o Interspace. Adquiriu o segundo, mando. Eu estou lá em Fortaleza, o doutor Edgar está aqui. Eu falei, Edgar, eu estou adquirindo aqui, dá uma olhada se tá certo. E aí ele vai falando, olha, não, muda a posição do transdutor, faz isso, faz aquilo. Isso é plenamente possível de ser feito. Tá ok? Eu não sei se a gente tem mais algumas perguntas. Acredito que sim. A gente está com o tempo estourado. Eu vou pedir a gentileza de vocês, para quem puder, claro, né, mas se todos puderem, é muito bem-vindo, que avaliem esse nosso webinar. Aqui tem um QR Code para que vocês possam enviar suas avaliações e a gente com isso conseguir aprimorar em termos de tópicos e apresentação nos próximos eventos, né? Quero agradecer, doutor Edgar, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, que enriqueceu tanto o nosso processo, né? Obrigado, Mari, pela demonstração impecável, né? Agradeço a presença de todos também. E se ninguém tiver mais nenhuma pergunta... Obrigada, doutor Edgar. Obrigada a todos pela participação e estar presente até agora. Obrigada. Obrigado. Muito obrigado, pessoal.